Tudo ok agora. Alguém está com o microfone aberto aí. Vocês estão vendo a página que apresenta Psicologia Social e Antropologia? Sim. Eu não vou fazer abrir o slide da apresentação, porque em outras apresentações acabou não indo para frente o slide, o pessoal não conseguiu acompanhar via slide. Então, vou fazer a apresentação a partir dos tópicos de cada um dos itens, conversando com vocês aqui, tá bom? Então, a gente vai discutir, né, a psicologia social, sua relação com a antropologia, a partir de uma pesquisa etnográfica, levando em conta o conhecimento de uma determinada gama da população que a gente já vai especificar aqui para vocês. Essa pesquisa foi desenvolvida por José Justo, por José Lima e pela Alejandra Cedenho. A característica da pesquisa em sua elaboração foi a discussão sobre andarilhos de estrada. Então, todo o processo de investigação, ele veio a se caracterizar. Então, vou parar aqui de novo, porque tem alguém que está querendo entrar na sala. Voltando para a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação aí, tá certo? Viajar é preciso. Então, a pesquisa, né, ela se desdobrou com andarilhos, né? Andarilhos, né, são pessoas, né, que têm como característica, né, vagar pelo mundo sem ter um destino certo, né? Aonde você quer ir, para onde você quer chegar, né? Então, a pesquisa, né, ela veio se caracterizar numa investigação sobre como se formam essas comunidades de andarilhos, como eles vão se caracterizando, né, na busca, né, de suas perspectivas de vida, né? Que a grande questão todos nós temos objetivos na nossa vida, né? Objetivos a alcançar, né? A gente estabelece elementos que deem a nós as possibilidades do futuro, né? O que a gente quer para frente a partir do presente, olhando o nosso passado. Os andarilhos, né, eles se caracterizam por pessoas que seguem em vulnerabilidade social, caminhando pelas estradas, sem que se tenha especificamente um destino a seguir, né? Ou seja, a única noção que se tem é caminhar. Para-se em algum lugar, né, um posto de gasolina, por exemplo, se alguém oferecer alimentos, eles se alimentam, se ninguém oferecer alimentos, eles seguem em frente. E a partir desse processo, né, como que esses indivíduos vão se entendendo como seres humanos de direitos sociais dentro da sociedade. E a pesquisa, né, procurou entender, né, dentro dessa comunidade, né, como que os andarilhos podem expressar quem são eles, como eles se sentem, como eles se caracterizam. O aspecto, né, que se observa no próprio dia a dia, né, que se a gente vier a ter contato, bem como a pesquisa retrata, né, são indivíduos que andam mal vestidos, com pouca característica da higiene, né, do banho, por exemplo, e carregando carrinhos, sacolas, né, levando alguns pertences, né, que também vão se perdendo pelo próprio caminho, né, à medida que eles seguem em frente. Os andarilhos, né, eles são uma característica diferente das pessoas em situação de rua. Muitas vezes se diz assim, ó, é um morador de rua. Morador de rua é uma expressão incorreta. A expressão correta é pessoa em situação de rua. Morador de rua seria uma pessoa que optou na sua história de vida que a rua seria o melhor lugar para morar. Quando a gente fala em pessoas em situação de rua, significa que a pessoa ficou numa situação por problemas familiares, por situações que envolviam substâncias psicoativas, pela questão da violência, desemprego e outros fatores. Essas situações levaram a pessoa à rua. Então não foi uma opção, né? Eu prefiro morar na rua, na chuva, no frio, do que ficar em casa, né? Uma casa bem adequada e assim por diante. Então, a história de vida das pessoas em situação de rua é justamente a perda de referências que fazem com que eles escolham a rua como característica principal. Um aspecto, né, das pessoas em situação de rua nas grandes cidades é que elas permanecem em locais bastante comuns, né? Ou seja, elas não saem do centro de um determinado espaço, elas circulam nesses espaços, né?
Os andarilhos, né, que também são pessoas em situação de rua, mas eles têm uma característica diferente, que é seguir em frente, né? E esse seguir em frente pode também ter o inverso, né? Parar em determinado momento e voltar para o caminho contrário. Mas a relação é de que não tem um destino específico, né? Não tem um local específico. É seguir em frente, né? Essa é a ideia principal, né? E esse processo, né, da vida dos andarilhos, né, vai afetando-os de tal maneira que não é só do ponto de vista físico, é também do ponto de vista psicológico, onde os indivíduos vão desarticulando seu entendimento sobre a realidade, a qualidade da leitura de mundo, sua percepção de mundo de modo mais efetivo. O conceito, né, de viajar é preciso é justamente a noção, né, de que para as pessoas em situação de rua, os andarilhos, né, as proteções que eles venham a ter não é um processo de construção de espaços, mas é como vão se deparando nos espaços e como que eles vão se formando psicologicamente dentro dessa demanda de realidade. Boa parte da história dos andarilhos está associada também a problemas familiares, a problemas socioeconômicos, problemas de relacionamento, a violência que se estabelece e também a dependência de substâncias psicoativas. Os andarilhos, né, eles seguem perambulando sem ter uma noção adequada de onde eles se encontram, né, qual é a realidade que eles se deparam. E à medida que eles vão seguindo os seus caminhos, né, o que se espera para eles é que alguém, num posto de combustível, num ponto de ônibus, tenha, digamos assim, ou numa lanchonete, tenha uma percepção, né, sobre o sofrimento do indivíduo e dê a eles, né, alimentos, água, ou quem sabe um espaço para eles poderem dormir, né? Mas muitas vezes esses espaços acabam não acontecendo, justamente por quê? Porque na característica dos andarilhos não tem essa situação de planejar, né? Eu estou aqui, quero chegar em tal lugar, e em tal lugar tem um espaço de apoio onde eu possa descansar, possa me alimentar e possa seguir em frente. Ao contrário, à medida que vão caminhando, eles se deparam com o dia a dia, né? Ou com as coisas do modo como elas aparecem, sem necessariamente, né, ter uma compreensão adequada do que está ocorrendo à sua volta, principalmente pela vulnerabilidade psicológica que eles venham apresentar. A busca fundamental, né, que caracteriza os indivíduos é de que, seguindo em frente, pode ser que alguém se comova com a situação desses indivíduos e possam auxiliá-los, né, dando a eles algum suporte que no mínimo, né, dê uma condição de dignidade humana para cada um desses indivíduos. Os pesquisadores, né, relatam que ao organizar todo o processo de investigação, eles se depararam com um aspecto problemático em termos da investigação propriamente dita, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa com gestantes, a gente pode ir numa unidade de saúde, onde a gente vai encontrar gestantes, e lá conversar com elas e estabelecer com elas se é possível participarem de uma pesquisa, e se elas concordarem, né, a gente pode ir no dia seguinte, na semana seguinte, numa sala específica e lá começar a desenvolver um trabalho de coleta de dados, conhecimento da realidade e assim por diante. No caso dos andarilhos, para se fazer uma pesquisa, você tem que acompanhá-los. Então, à medida que eles estão caminhando, você tem que caminhar com eles, sem ter a certeza de que você no outro dia vai encontrá-los para dar continuidade a alguma questão, alguma dúvida ou uma situação que venha caracterizar, né, uma dúvida em termos de pesquisas e investigação. Outro aspecto é que mesmo quando esses indivíduos param, né, por exemplo, num posto de saúde, eles estão ali mais para o processo de alimentação, das necessidades básicas de sobrevivência, e assim que eles estabelecem essas necessidades, eles seguem novamente em caminho. Ou seja, quando eles estão parados, coletar dados desses indivíduos se torna bastante difícil, justamente pela característica nômade que eles vêm a ter, né? Não parando num lugar específico e continuando, né, especialmente, de modo geral, um caminho solitário, né? É difícil encontrar uma dupla, um trio, um quarteto que esteja caminhando, né? A característica que predomina é um indivíduo, ele sozinho, em busca
o seu destino, né, digamos assim. Nesse viajar é preciso. Outro aspecto, né, relevante é que muitas vezes, ao entrar em contato com o andarilho, ele acaba não tendo a sociabilidade dessas inter-relações, né? Então, muitas vezes o indivíduo pode xingar você, pode querer bater em você, porque ele não entende o que você está fazendo ali, né? Então, é necessário para quem vai fazer uma investigação, né, com um grupo de pessoas em situação de rua, no caso andarilhos, ter toda uma perspectiva, né, de buscar correlacionar-se com o indivíduo de modo a não ser preconceituoso, a não xingá-lo, a não agredi-lo e tentar participar de um modo mais afetuoso dos seus vínculos, para que possa efetivamente fazer toda uma investigação do que acontece, né, na vida desses indivíduos, né. Muitos temas já foram abordados, né, e trabalhados em relação à condição dos andarilhos, né, e como se dá o entendimento em relação a eles, né, buscando entender, né, alguns aspectos importantes, né. Primeiro, né, o perfil dos andarilhos, né, quem são eles, como eles se formam e como que eles passam a construir, né, esse elemento de caminhar como a necessidade de sobrevivência no seu dia a dia, né. Outro aspecto, né, que as pesquisas enfocam, estratégia de sobrevivência na estrada, né? Como que eles vão buscando os elementos para que tenham acesso à alimentação, à água, e possam manter-se de modo equilibrado na sua própria realidade, né? O que levou-os a ter uma ruptura com a vida no seu dia a dia, né? O que levou-os a sair da família? O que levou-os a sair da empregabilidade? O que o levou-os, né, a ter uma vida sem destino definido, né? E aí entra justamente os sentidos da caminhada, né? O que mobiliza o indivíduo, né, nessas buscas, né? E como ele se apresenta psicologicamente nos seus encontros com o mundo, né? Seus sonhos e seus delírios, né? Algo que aparece de modo significativo em pesquisas é que muitas vezes os andarilhos, né, a partir de um determinado tempo na rua, não conseguem definir, né, o que é uma fantasia do que é realidade. E as confusões mentais se tornam muito frequentes, né? A socialidade, né, as dificuldades, né, nas relações, né, de conversar com alguém, de estabelecer um diálogo, de ouvir uma história, de contar sua história, e pesquisas também que envolvem, né, trabalhos em relação ao cuidado e atenção, né? Então, quando se depara, né, com as pessoas nessa situação, que tipo de iniciativa política, de ação política é feita para que se possa trabalhar de modo adequado, né, com as pessoas em situação de rua, né, em termos de cuidado e atenção. Vale salientar, né, e esse é um dado importante, que cabe aos governos, né, municipais, estaduais, federal, criar espaços de atendimento às pessoas em situação de rua, andarilhos, para que eles possam ser ressocializados na sociedade de modo efetivo. O que se tem que entender é que a pessoa em situação de rua, os andarilhos, não é um processo que se dá da noite para o dia, mas é um processo efetivo que, ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos, vai se efetivando na formação desse indivíduo. As políticas públicas, regularmente, elas se apresentam com a busca de respostas imediatas, de curto prazo. Ou seja, se recolhe uma pessoa que está em situação de rua ou um andarilho, coloca-se num espaço, desenvolve-se um trabalho ali de 1 mês, 2 meses, e se quer que esse indivíduo no 3º mês esteja plenamente ressocializado, né? O que não acontece. Um trabalho adequado, em termos das políticas públicas, deveria ser um trabalho de médio e longo prazo, para tentar reverter um processo que culturalmente vai formando esse indivíduo e a característica do modo dele se comportar na realidade social, né? Todos esses indivíduos viveram em um lar, em um local que tinha uma característica de acolhimento. E, posteriormente, eles vão perdendo esses espaços, né? Então, reverter o processo é algo que demanda tempo, iniciativa e investimentos, né, na saúde mental dos indivíduos. Outro elemento bastante comum, né, que aparece em pesquisas é o aspecto da loucura, né, que é justamente os devaneios que o indivíduo vem a ter
num espaço em que ele principalmente circula sozinho, conversando consigo mesmo, e essa conversa consigo mesmo, né, vai desestruturando o indivíduo pela ausência de um diálogo, de uma contraposição, e também afetado pelas dificuldades de alimentação, de boa saúde física e assim por diante. Outro elemento bastante característico das populações em situação de rua é o uso de substâncias psicoativas, com destaque especial para o álcool. Existem alguns casos, né, que as pessoas nessa situação até consomem o etanol, pelo preço ser mais em conta, né? Então, num posto de gasolina, enche uma garrafa lá de refrigerante com etanol, que tem um preço menor do que o álcool etílico, e com isso vão fazendo seu uso, né? Que é justamente um veneno para o organismo como um todo, né? A discussão, né, sobre políticas de assistência aos andarilhos, né, que são poucas as políticas, e quando se tem essas políticas, elas esperam resultados imediatos, que não vão ter, né? E à medida que não tem esses resultados imediatos, essas políticas vão diminuindo, porque há uma característica nas políticas públicas de buscas de respostas imediatas em relação àquilo que acontece em termos de ações em relação a esses indivíduos, né? Não só para eles, em diversas situações, né, as políticas públicas acabam sendo bastante frágeis, por terem como característica, né, respostas de curto prazo, né. O aspecto da mobilidade que os andarilhos vêm a ter dentro da sociedade, né, para onde eles vão, qual é o seu destino, digamos assim, como eles se perdem pela própria situação de onde eles vão, né, que é o conceito de errância, né. Já ouviram falar de Dom Quixote? Já. Então, Dom Quixote era o cavaleiro errante, né, que lutava contra os moinhos de vento. Os moinhos de vento são aqueles moinhos que se tem lá na Holanda. Então, Dom Quixote ficava diante de um moinho de vento, puxava a sua espada e colocava em luta com um objeto, né, que não dava respostas a ele, que retrata, né, a loucura do Dom Quixote, né, literalmente. E o caminho, né, que segue os andarilhos, né, está vinculado justamente a essa condição de estranhamento da realidade, mas não é um estranhamento eventual, é um estranhamento constante, que leva em conta a própria ideia da errância, né? E essa ideia de errância é a fragilidade mental que o indivíduo vem a ter diante da realidade, né? Começa a se perder diante do mundo. A pesquisa, né, que foi desdobrada, né, tentando justamente conhecer, né, essa etnografia, essa cultura, né, essa população, a característica, né, de como que o estranhamento da realidade se manifesta nesses indivíduos dentro de uma característica de ser uma pesquisa em trânsito, que quer dizer, à medida que o andarilho segue, o pesquisador segue junto esse caminho, tentando, né, estabelecer de forma adequada um contato e, a partir desse contato, buscar conhecer um pouco as demandas da realidade, das considerações importantes, né, que o andarilho possa vir a fazer, como que ele entende a vida, qual é a sua história de vida, enfim, né, tentar entender a lógica com que se depara um andarilho dentro de uma sociedade que o vê como invisível, né. Os andarilhos na nossa sociedade, as pessoas em situação de rua, são vistas como invisíveis, né? E eles só aparecem quando cometem alguma ação contra a própria demanda de sociedade. Essa pesquisa em trânsito, ela buscou, né, se caracterizar a partir de um plano metodológico, todo um processo de investigação que tivesse por base compreender o que é o estranhamento da realidade, compreender como se dá as condições que o indivíduo vem a ter em termos de futuro e a própria demanda que a pesquisa viesse a ter na própria condição adequada de localizar os indivíduos e acompanhá-los, né? Ou seja, na organização da pesquisa se buscou entender, né, como que se dá esse estranhamento por parte da realidade, né, como um elemento comum da cultura dos andarilhos, a condição, né, de dificuldade que os andarilhos têm em almejar o seu futuro. Isso demanda
a previsibilidade, tanto para organizar a pesquisa, como dos próprios indivíduos em pensar à frente, né? E outra característica, né, é tentar entender qual é a dimensão dessa população, já que não existem pesquisas que tratam esses indivíduos, né, de forma a reconhecê-los, né, como sujeitos dentro da sociedade. O que quer dizer, né, que quando o IBGE faz pesquisas sobre a população brasileira, as pessoas em situação de rua ou os andarilhos, né, eles não fazem parte desses levantamentos, né? Eles estão apartados da própria condição de vida, né, que torna-os invisíveis, propriamente dito, né? E outro aspecto da pesquisa estava envolvida com a provisoriedade, que quer dizer, quando na pesquisa se deparava com um andarilho, não se tinha certeza de que ele participaria da pesquisa, né, dando retornos às perguntas feitas na relação que se estabelecia. E o segundo elemento é a dificuldade de encontrar novamente esse andarilho para que a continuidade da pesquisa viesse a ocorrer com qualidade. É fundamental, né, entendermos, dentro desse processo, dentro dessa relação, que as pessoas em situação de rua, os andarilhos, eles não são reconhecidos dentro da sociedade como sujeitos de direitos. E a própria característica dos andarilhos, bem como das pessoas em situação de rua, é que elas vão, pouco a pouco, se envolvendo nesse processo que a sociedade diz quem eles são, ou seja, a sociedade diz para eles, quem são vocês? Vocês são pessoas sem direitos. E sendo pessoas sem direitos, a gente não os vê na sociedade, que faz com que eles vão se tornando cada vez mais invisíveis. É bastante comum, né, as pessoas circularem pelas ruas, né, e quando se deparam com alguém em situação de rua, não olha para a pessoa, né, vai para o outro lado da calçada, fica longe do indivíduo, né? Por quê? Porque a gente não quer vê-los, a gente não quer que eles existam dentro da sociedade. E eles chamam a atenção quando começam a xingar as pessoas ou começam a ter ações que confrontem a estabilidade do ambiente social. Mas, de modo geral, né, tanto andarilhos como pessoas em situação de rua, eles acabam seguindo as regras que a sociedade constrói, estabelecendo o que é adequado, inadequado, o que é correto, não é correto, mesmo que eles estejam numa situação de vulnerabilidade, sem família, sem empregabilidade, sem apoio, ou seja, na completa exclusão, na completa invisibilidade, mesmo assim eles ainda seguem, de modo geral, as regras que a sociedade dita, não só para eles, né, mas para todos os indivíduos. A casa do andarilho é o acostamento da rodovia, é o acostamento da estrada. E como esse é o espaço pelo qual ele circula, quando um pesquisador ou nós mesmos chegamos diante deles, nós estamos invadindo o seu espaço, invadindo sua casa. Por isso, né, que a forma de ação tem que ser uma forma que busque correlacionar-se de modo equilibrado ao indivíduo. Levando em conta, né, que muitas vezes o indivíduo, o andarilho, está numa situação de conflitos mentais, né, de estranhamento da realidade, e que não se pode fazer toda uma pesquisa, uma investigação, como naquele modelo que eu havia dito para vocês, né, quando a gente vai trabalhar com gestantes, né, onde a gente chega até elas, prepara uma entrevista, vai perguntando, elas vão respondendo e a gente tem um tempo de trabalho. Com os andarilhos ou pessoas em situação de rua, todo o processo de pesquisa é a pesquisa do diálogo e como ele vai ocorrendo nos seus conflitos do caminho, né? Então, o indivíduo vai circulando, segue em direção a algo, o pesquisador deve acompanhá-lo, fazer perguntas que não sejam invasivas, principalmente no início, mas que sejam de uma relação cordial, e depois vai se aprofundando alguns elementos sobre o que acontece com o indivíduo, levando em conta, né, que esse espaço é um espaço onde os carros estão circulando para lá e para cá, caminhões circulam para lá e para cá, e o indivíduo segue a sua direção, segue seu caminho, e o pesquisador faz esse movimento também. Quando se pensa, né, na provisoriedade, na instabilidade, é fundamental entender, né, que o levantamento do entendimento sobre quem é um andarilho é a partir de uma situação de caos.
Caos, que quer dizer, né? A desordem completa, né? Daquilo que a gente entende pela regularidade de uma situação. Então, quando a gente discutia no primeiro bimestre os aspectos da cultura, a tendência nossa de olhar a realidade, a dinâmica da realidade, como ela se caracteriza, a partir das influências que a gente veio a ter no nosso dia a dia. Uma pessoa que está em situação de rua, ela está num ambiente completamente diverso, diferente, caracterizado por situações que não seguem as regras que a gente tem em nossa mente, mas seguem as regras particulares que são construídas dessas pessoas dentro da invisibilidade. E à medida, né, que um pesquisador, um psicólogo, busca investigar essas comunidades, vai se procurar entender, né, o que leva esses indivíduos a terem esses padrões de comportamento e como que esses padrões vão se tornando a regularidade das ações, a regularidade dos contextos. Vale salientar, né, que numa pesquisa como essa, é necessário que a pessoa concorde em participar da pesquisa, né, que ela dê a sua palavra em relação à pesquisa para que possa se desdobrar um trabalho de coleta de dados. Quando a gente vai pesquisar, por exemplo, as gestantes, a gente pergunta a elas se eles podem participar, se eles desejam participar, têm interesse em participar, e a gente pede que elas assinem um documento concedendo a participação delas na pesquisa. Em relação a um andarilho ou pessoas em situação de rua, o processo é o mesmo, que torna a dificuldade maior. Por isso que, mesmo tendo pesquisas e as temáticas que a gente viu anteriormente, não significa que se tenha grandes pesquisas, porque é um espaço difícil de acompanhar os indivíduos. Então, na dificuldade, muitas vezes os pesquisadores deixam de lado. Por isso que a psicologia social acaba sendo destaque dentro desse processo, porque os psicólogos sociais vão buscar compreender as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social para que se dê um apoio digno a elas, de tal maneira que se pense em possibilidades de ressocialização. Né? Os investigadores, eles colocam, né, que, embora a temática no início para eles, né, fosse uma discussão bastante interessante, eles consideraram, né, que eles apresentaram também todo um processo de ansiedade exagerada pelas dificuldades do contato e, quando se tinha o contato, tentar tirar o máximo possível do indivíduo pelo pouco tempo que se tem dessa relação e das poucas conversas que acontecem. Né? Tanto que a característica que eles vieram a ter, que nos primeiros contatos, os andarilhos, né, agiam com eles de forma completamente a ignorá-los, né? Ou dizer, vai embora, saia daqui, ou com alguns xingamentos, né, que pudessem caracterizar as dificuldades ali de inter-relação do indivíduo, né, das condições do indivíduo para uma qualidade de um aprendizado, seja para com o andarilho como para os pesquisadores. O aprendizado que surgiu foi justamente de que na ação junto aos andarilhos, você tem que acompanhá-los e pouco a pouco começar a interagir com os mesmos. E esse contato, né, leva um tempo maior. Né? Então, por exemplo, não é aquela sala marcada onde a gente se apresenta rapidamente e começa um trabalho de investigação, mas ao contrário, é caminhar junto, conversar pouco e depois começar a interagir com maior intensidade para que se tenha uma noção de quem é o indivíduo, lembrando que se a pessoa é um andarilho, não é uma opção de vida, né? A pessoa não faz uma opção de ir para lá e para cá, seguir em frente pelas estradas, tentando buscar alimento ou qualquer canto para dormir, como um objetivo de vida, mas é uma característica da própria demanda de exclusão social. E o trabalho de investigação, de pesquisa, de estar ao lado dos indivíduos, é justamente para fazer com que eles possam ser reinseridos na sociedade, tenham uma qualidade de vida, possibilidades de vida que lhes deem dignidade propriamente dita. Todo o processo de nomadismo é um processo. Quando a gente pensa nos nômades, nos países árabes ou nos países africanos, a característica de que eles seguem para algum lugar onde eles vão se estabelecer e depois eles vão mudando desse lugar onde eles se estabeleceram.
Então, a característica, de modo geral, do nomadismo é que os indivíduos seguem para um destino, param nesse destino, se acomodam por um determinado tempo e, posteriormente, saem desse destino seguindo novos caminhos. Por exemplo, o caso dos ciganos, que tem todo esse comportamento, essa dinâmica de realidade social. No caso dos andarilhos, o nomadismo é sem destino. O destino é o lugar onde eu possa comer, me alimentar, dormir, e vou seguindo em frente. Mas não tem a noção, né, de um coletivo, de um grupo, como são os ciganos, né, por exemplo, que estão organizados dentro de uma cultura que se sistematiza, né, de forma constante e que segue, né, a própria história. No caso do nomadismo dos andarilhos, né, eles não vão construindo uma história compartilhada. É a história individual, é a história de cada um que vai se perdendo pelo próprio caminho, né, pela própria vida que ele está levando. Nesse processo, né, os andarilhos, né, o que acaba sendo a base, né, do processo? A itinerância, né, que é ir para um lado, para o outro e seguir a viagem, seguir em frente, e o aspecto da desterritorialização, quer dizer, a gente não tem pátria, a gente não tem país, a gente não tem local. O mundo é o meu país, né, digamos assim. Por quê? Os andarilhos eles vão seguindo para onde o destino lhes levar, sem que isso venha caracterizar qualquer elemento, né, de culturalidade, que é o elemento compartilhado entre os indivíduos. Nós, de fora, é que dizemos, né, que é uma cultura da característica do comportamento do andarilho. Mas entre os andarilhos, eles não sabem que ali está se formando uma cultura. Por isso que se caracteriza, né, pela desterritorialização, né? A gente não sabe quem somos, né? E a gente segue a vida em busca de sobrevivência como uma característica principal que venha a denotar o comportamento dos andarilhos propriamente dito. Um destaque, né, que os autores fazem é um projeto, né, chamado de Recantos de Beleza e Resistência. Então, um projeto social que surgiu em São Paulo, na favela de Heliópolis, na comunidade de Heliópolis, e a característica, né, desse espaço, né, Recantos de Beleza e Resistência, é justamente a ideia de procurar valorizar a condição dos indivíduos que se encontram em vulnerabilidade de modo geral e de modo específico, atendendo as populações em situação de rua e especialmente também os andarilhos, né? A ideia, né, desse projeto é fazer com que haja todo um envolvimento em busca da prevenção da violência e que essa violência não gere pessoas vulnerabilizadas de modo frequente. Então, dois caminhos, né, nesse projeto Recantos de Beleza e Resistência. O primeiro é o acolhimento, né, acolher os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade, tentando fazer com que eles tenham acesso a uma vida de dignidade, a uma vida de valoração, uma vida que lhes dê possibilidades de reinserção social, e na outra ponta é trabalhar com os indivíduos de tal modo, com a comunidade, para que esses indivíduos não se tornem pessoas em situação de rua, não se tornem andarilhos, né? Ou não se tornem crianças em situação de rua. A ideia do projeto é trabalhar os indivíduos para que eles tenham um empoderamento social, que percebam que eles têm como direito, por exemplo, direito civil, né? Acesso à saúde, acesso à educação com qualidade. E isso permita a eles também a inserção, né, do mundo do trabalho e que eles sejam valorizados, né, como sujeitos de direitos no seu dia a dia. A partir dali, né, e dessa discussão, né, surgiu o conceito de que lutar é preciso. Lutar aqui é justamente poder fazer com que direitos sociais sejam valorizados pelos indivíduos dentro de uma compreensão de espaços onde eles estão circulando, né? Ou seja, que eles sejam reconhecidos nos seus valores. Vocês já ouviram falar da teologia da libertação? Já era de uns padres católicos, né? Que inclusive saíram da igreja, não é isso? Não necessariamente saíram, né? Boa parte ficou... Acho que foram
Saídos. Não sei. Alguns foram saídos, né, e outros foram calados, né? Literalmente. Acho que sim, acho que foi isso mesmo. A Era dos anos 80, eu acho, 80, 90. Tá ali, tá até escrito, desculpa. Sim, antes, né, dos anos 70, né, que daí vai sendo divulgada mais nos anos 80 e posteriormente nos anos 90 foi perdendo a força, né, e esse movimento da teologia da libertação, né, que é ligado à Igreja Católica, né, sofreu muito, principalmente com as ações do Papa João Paulo II e do Bento XVI, né, que eles se colocavam contra a teologia da libertação, né. O Papa Francisco, né, o Papa atual, ele conviveu com padres da teologia da libertação e ele traz, né, no seu próprio papado a influência da teologia da libertação, né. Então, por exemplo, o Bento XVI, o Papa João Paulo II, né, quando se falava sobre a homoafetividade, eles diziam, né, isso não pode, isso não deve, por quê? Deus criou o homem e a mulher, ponto final. Não tem um meio termo aí. A teologia da libertação vai trabalhar com os movimentos que envolvem pessoas em situação que se caracterizam na homoafetividade. Tanto que o Papa Francisco, né, quando perguntado a ele, né, o que você pensa sobre as pessoas que vivem relações homoafetivas, o Papa Francisco disse assim: as pessoas têm o direito à liberdade de escolher seus caminhos, né? E não necessariamente que a gente tenha que dizer o que é melhor para eles, né? Não é a igreja que vai dizer o que é melhor para a pessoa, né? Sim, é a própria pessoa. E uma característica da teologia da libertação, só para ilustrar, né, ela desenvolveu vários trabalhos e projetos e foi responsável pelo surgimento de várias pastorais, né, como Pastoral da Terra, Pastoral do Trabalho, Pastoral da Criança, Pastoral da Moradia, pastorais voltadas às comunidades que estavam vivendo situações de fragilidade social, de empobrecimento. E a característica da teologia da libertação era uma característica de ser voltada para o atendimento dos pobres. Essa é a lógica, né? E ela tem uma perspectiva jesuíta bastante forte, né, em sua construção. E só para ilustrar para vocês, né, um padre teólogo da libertação, numa missa, ele agiria diferente do padre que regularmente aparece na igreja fazendo suas homilias, né? Então, digamos assim, né? Uma passagem, né? Jesus disse: venha a mim as crianças, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O padre tradicional, né, faria essa conotação e seguiria em frente, né? Digamos assim, em homenagem ao Dia das Crianças, as crianças devem ser felizes, que elas têm um futuro brilhante e assim por diante. Um padre da teologia da libertação, ele diria, né, essa frase, né, e continuaria discutindo, né, dizendo: por que tem crianças na rua? Por que as crianças passam fome? Por que as crianças não têm acesso à saúde? Por que as crianças não têm acesso à moradia? Por que as crianças não têm acesso à educação de qualidade? Ou seja, o padre da teologia da libertação faz um discurso que envolve ações das pessoas empobrecidas para que se organizem em movimentos sociais e pressionem os órgãos públicos, pressionem a sociedade pelos seus direitos. E esse movimento, né, que teve assim uma grande ênfase nos anos 80, né, que foi o momento principal das suas atuações, né, estavam nas periferias, né, nas favelas ou comunidades, né, buscando reivindicar direitos, né, para as pessoas em vulnerabilidade social. E dentro desse grupo de pessoas encontravam-se as pessoas em situação de rua e os andarilhos, né? E todo esse movimento, né, na busca de construção de uma sociedade justa, equilibrada, né, que valorize os direitos sociais de todos os indivíduos, né? O conceito de beleza, né, estava correlacionado no projeto e nas ações, tentando entender, né, justamente que o ser humano tem direito à vida, e essa vida não pode ser uma vida de qualquer jeito, mas uma vida de qualidade. Buscando, né, fazer com que esses indivíduos possam entender e possam superar situações que envolvem tristeza, dor, sofrimento, onde no processo de beleza buscava-se valorizar as situações de alegria, conquistas, comunhão, possibilidades e potencialidades, empoderamento, né, aos indivíduos que estão menosprezados, indivíduos que são esquecidos,
indivíduos que são invisibilizados dentro do próprio contexto da sociedade, né? E a característica da beleza é no sentido de que o ser humano pode sonhar, não um delírio, como acontecia com a população dos andarilhos quando trabalhada com eles, mas que o sonho, né, seja a projeção de algo concreto para a qualidade de vida do indivíduo dentro da sociedade, né? A condição do respeito, né, em termos da sua construção, né? E a escolha de uma pesquisa etnográfica, né, como foi realizada, foi justamente para que os investigadores estabelecessem um compromisso deles, do ponto de vista social, político, econômico, com a população vulnerabilizada, né? Buscando entender que como a sociedade caminha, né, dentro dos seus vieses de entendimento da realidade, como isso acaba impactando na vida, no dia a dia dos indivíduos, né? E a própria noção, né, etnográfica, né, é de perceber, né, que todo um processo de formação de ideias, discursos, de compreensão cultural está numa relação partilhada entre os indivíduos, ou seja, como os indivíduos entendem os vínculos, como que os indivíduos entendem como eles participam da realidade, como que os indivíduos entendem digamos assim, os aspectos dialéticos, né, que o mundo vem a ter, e como que os indivíduos vão se entendendo como sujeitos, né? Então, um pesquisador, um psicólogo social, fazendo uso da etnografia, ele não vai levar o caminho, a verdade e a vida para os indivíduos que estão ali à sua volta. Ao contrário, ele vai buscar entender como os indivíduos se correlacionam nessa realidade e como eles passam a caracterizar essa demanda de realidade, buscando a conquista de uma vida equilibrada, uma vida justa e compartilhada. Ou seja, que a vida seja valorizada na relação entre os indivíduos e que esse processo de compartilhar conhecimento favoreça justamente esse empoderamento social que, segundo os pesquisadores, tendo por base a pesquisa etnográfica, é fundamental para não gerar as pessoas em situação de rua, as pessoas que se tornam abandonadas dentro da sociedade. Também é importante entender que, à medida que os indivíduos começam a participar, a empoderar-se, a entender como que as realidades vão sendo construídas, vão sendo caracterizadas, os indivíduos vão diminuindo todo um processo de alienação que a sociedade vem trazer a eles. Então, a alienação é quando nós passamos a acreditar em determinadas verdades que foram criadas pelo ser humano, mas que, na verdade, não são produtos da natureza. Então, por exemplo, quando a pobreza e a riqueza, eles não são elementos da natureza. Pobreza e riqueza são conceitos, ideias e ações criadas pelos seres humanos. São os seres humanos que dizem que se você é pobre, você vai ser assim e vai ser sempre assim. E quem é rico, ao contrário. Que é rico sempre foi e sempre será. Não, caracterizando, né, um conceito alienante de que isso é um elemento de realidade, sempre foi e sempre será, né? Assim como, por exemplo, tem países que têm reinados. Não quer dizer que quando o ser humano surgiu no planeta, surgiu reinados, né? Ao contrário, né? São construções humanas que vão caracterizando perspectivas de realidades, né? Visões, concepções de mundo que são embarcados dentro de um aspecto de cultura. E esses processos, né, são validados quando não há questionamento. O que os autores procuram trazer, né, para o debate dentro desse entendimento sobre os andarilhos é quando não há questionamento sobre essa realidade vivida pelos andarilhos, pelas pessoas em situação de rua, nós acabamos por naturalizar o fenômeno humano. Ou seja, considerando que isso é assim, sempre será, e não há questionamento sobre esse elemento de realidade. Quando se faz um trabalho etnográfico, né, se valoriza justamente um processo de pesquisa-ação, que quer dizer, o investigador, o psicólogo, o pesquisador, ele vai a uma comunidade partilhar dos elementos dessa comunidade e, para isso, né, ele tem que ter toda uma identificação com as ideias, com a realidade, com o processo de transformação social e vai implicar dentro do processo a confiança entre os indivíduos. Pois se houver insegurança, medo dessas realidades,
uma atividade de pesquisa ou mesmo uma pesquisação que é contribuir com os indivíduos, ela acaba não ocorrendo. E a característica da pesquisa etnográfica não é ir somente à realidade, coletar os dados e sair dela, mas é entender a realidade, participar da realidade, ter compromisso com a realidade, e a partir dessas relações é que vai se entendendo qual é a característica dessa cultura, qual é o elemento que forma esses indivíduos, e a partir dali, sim, o pesquisador, o psicólogo, quem está dentro dessa perspectiva antropológica, etnográfica, vai poder fazer uma atividade, uma ação que implique, né, em mudanças, em transformações, na perspectiva de construção de uma realidade mais equilibrada, uma realidade mais valorativa, uma realidade que tenha sentido e significado para a interpretação, para o entendimento, para as ações que envolvam o indivíduo propriamente dito. É importante entender, né, que à medida que um trabalho vai sendo realizado, um trabalho etnográfico vai sendo desenvolvido, entender como que há transformações nos aspectos psicológicos, psíquicos de quem está envolvido. Ou seja, o psicólogo, à medida que vai atuar, né, com a gama de populações em situação de vulnerabilidade, de empobrecimento, à medida que ele vai trabalhar, ele vai se tornando cada vez mais sensível a essa realidade, vai se apropriando a cultura dessa realidade, e ele vai percebendo que as ações humanas são ações fundamentais para a saúde mental. Então, os andarilhos, pelo próprio contexto de realidade que eles venham a participar, venham a viver, eles acabam destruindo a construção psicológica que possuíam. Por quê? À medida que estão em situações de abandono, caminhando pelas ruas, pelas estradas, sem ter com quem dialogar, em busca da sobrevivência, eles estão perdendo a condição psicológica, a condição mental, a condição psíquica, e vão se caracterizando como seres em busca de sobrevivência. Se o psicólogo, os profissionais que atuam na etnografia, não tiverem sensibilidade para o entendimento dessa realidade, compromisso para a transformação dessa vida indigna que os andarilhos vivem, a característica é que a gente vai perdendo a nossa humanidade também. Então, é fundamental que o psicólogo social, ao abordar essas questões antropológicas na sociedade, perceba que produzir saúde mental é fazer com que as condições de vida dos indivíduos se tornem melhor. Quanto mais os indivíduos passam a ter uma vida equilibrada, uma vida de direitos, não é só a saúde física, não é só a saúde habitacional do indivíduo, é a saúde mental, a saúde psicológica que vai sendo valorizada. Então, para os andarilhos, se tem a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma validade, que se houver um trabalho sustentável, um trabalho de médio e longo prazo, um trabalho em que o empoderamento social seja uma ênfase, ou seja, abrir oportunidades de estudos, de trabalho, é possível reverter um processo que desumaniza o indivíduo no seu dia a dia, desumaniza o indivíduo na sua própria condição de ser que tem o direito, né, de participar da sociedade com dignidade. Quando se pensa, né, dentro dessa construção das realidades, dos espaços sociais, dos envolvimentos, é fundamental entender, né, que as pessoas têm o direito de ter uma vida digna. E essa característica, né, não pode ser vista, né, como impossibilidade. Quando se fala de utopia, né, isso é utópico, né, ele dá a noção de que seja algo impossível, né, algo inalcançável. O que a gente tem que entender é que utopia significa, e a base do seu significado é algo possível. Então, quando a gente diz que algo é utópico, significa que esse algo é possível. Ele não está no presente momento, mas é possível conquistá-lo. O que os autores procuram trazer na pesquisa, na sua própria perspectiva em psicologia social, ao estabelecer a etnografia como um processo de conhecimento dos indivíduos, é que a redução de pessoas em situação de rua, a redução de pessoas que se tornam andarilhas, para que se conquiste, né, um exemplo de valoração humana propriamente dita,
é necessário que haja um trabalho de dignidade humana antes deles se tornarem pessoas em situação de rua. E isso depende, né, de investimentos sociais que sejam qualificados e adequados, né, como investimento em moradia, investimento em saneamento básico, investimento em saúde, investimento em educação, investimento em oportunidades de trabalho. Esse processo é que vai dando dignidade aos seres humanos. Então, a ação do psicólogo não é só uma ação pontual diante de um problema que o indivíduo relata. Um exemplo, a pessoa diz, briguei, o casal, né? O casal diz, brigamos entre nós e estamos com problemas no relacionamento. O psicólogo, quando vai trabalhar esse problema do relacionamento, ele faz um trabalho pontual. À medida que vai abordando o casal de forma adequada e tal, ali ao longo de um período, o casal começa a se entender bem. Mas esse casal passa a se entender bem dentro de um mundo que está caótico. E a psicologia social diz assim, o mundo caótico, quanto mais caótico, ele vai afetar de modo direto a saúde mental dos indivíduos, produzindo desajustes dentro dos ambientes da família, na vida do casal. Ou seja, boa parte dos problemas que a gente enfrenta na nossa realidade social, eles têm como características as situações socioeconômicas dos indivíduos. Ou seja, quanto melhor financeiramente os indivíduos estão, menos problemas eles têm nos relacionamentos. E à medida que os indivíduos apresentam problemas de diferentes ordens que afetam a condição socioeconômica, eles vão perdendo a qualidade de vida, de moradia, de saúde, de educação, de empregabilidade, e esse processo vai vulnerabilizando os indivíduos, fazendo com que eles se tornem pessoas na rua. A criança vai para a rua, o adolescente vai para a rua, o adulto vai para a rua, e esse adulto na rua vai se tornando uma pessoa sem esperança. E essa ausência de esperança vai fazendo com que o indivíduo vá perdendo a sua própria condição de humanidade. Ele não perde a condição de humanidade porque ele se aliena do mundo, mas a sociedade vai desumanizando o indivíduo porque o vê como invisível, como alguém que não tem valor, alguém que não é importante para a sociedade. Ou seja, a sociedade vai construindo uma cultura em que os indivíduos em situação de rua se tornam pessoas inoperantes, pessoas desqualificadas, pessoas que não têm importância. E o movimento da psicologia social, no trabalho etnográfico, com a pesquisação, é justamente valorizar esses indivíduos, empoderando-os para que eles sejam sujeitos de direitos na sociedade. E essa ação do psicólogo social vai entrar em conflito no modo como a realidade de como a sociedade é uma sociedade do consumo, e essa sociedade capitalista, consumista, não dá valor, né, para os indivíduos nos problemas que eles venham a ter, porque o discurso acaba sendo, né, basicamente, de que se você não se esforça, você é vagabundo. E aí não se dá oportunidade aos indivíduos, pois se entende, né, de um modo alienado, que o esforço é algo natural do ser humano. Quando o esforço ele está caracterizado a oportunidades, a processos de aprendizados, a processos que viabilizem aos indivíduos conhecimentos sobre a realidade, a qualidade da realidade, como essa realidade vem a se caracterizar. Então, a ênfase, né, que os autores procuram trabalhar é de que a psicologia social é uma área importantíssima que tem influências diretas da antropologia na construção de uma sociedade melhor, na construção de indivíduos melhores, estabelecendo que os direitos sociais, os direitos civis, são direitos para todos. E quanto mais organizada for a sociedade, mais ela vai contribuir para que os direitos sejam respeitados, nem que seja por pressão, né? Porque nem sempre as pessoas têm os direitos reconhecidos como deveriam ser, criando aquele processo naturalizante, entre aspas, de que se a pessoa é pobre é porque ela não se esforça, se a pessoa é rica é porque essa se esforça, né? Criando toda uma dimensão de sociedade, né? Uma divisão de classes em sociedade que descaracteriza o potencial que todo ser humano vem a ter, né? Então, o elemento central é entender que se os indivíduos tiverem direito às condições básicas, sejam respeitados nos seus direitos,
não vamos ter, né, pessoas em situação de rua, andarilhos, pessoas que perdem a sua saúde física e mental por um processo de imposição que a sociedade vem a ter, alienando os indivíduos de forma frequente, de forma constante dentro da nossa sociedade.